Bom, não se diz chamar ninguém na rua. Boa noite. Em nome da Biblioteca Pública da Horta, agradeço muito a vossa presença. Temos hoje aqui connosco a Sra. Professora Doutora Norberta Amorim, cujo nome dispensa mais apresentações. A Sra. Professora há vários anos que vem colaborando regularmente com a nossa biblioteca, quer proferindo conferências, quer ministrando cursos de demografia histórica, história das povoações, enfim. Alguns dos presentes têm estado nesses cursos, portanto, mais uma vez, em nome da biblioteca, agradeço muito a sua presença e a sua colaboração. Eu passo desde já a palavra à senhora professora, portanto, sem mais demoras, sabe. Muito obrigada, boa noite a todos, obrigada, Sr. Diretor, e realmente felicito pelo seu empenho em prol da cultura da nossa terra. Obrigada. E agradeço a todos os presentes a paciência de ouvir falar de demografia histórica, um assunto que normalmente é considerado muito fastidioso, mas eu acho que não é, e queria-vos mostrar a minha visão da demografia histórica. Hoje eu escolhi este título, Ritmos de Vida Diferenciados nas 4 ilhas do ex-distrito da Horta, um aliciante projeto em curso. Vamos começar por esse projeto em curso. Pois aqui é CITSEM, são os centros de investigação, aquilo que pertence à Universidade do Porto. Agora sou só investigadora, não sou professora, não é? Sou só investigadora e, portanto, a ligação a estes dois centros. Portanto, de que projeto é que eu estou a falar? Ora, estou a falar do meu projeto de vida académica, um projeto sobre uma disciplina, a demografia histórica, a aproximar-se já de 50 anos de trabalho e que dá ainda pequenos passos para uma enorme ambição. Estamos muito ainda no início, apesar de 50 anos, quase 50 anos de trabalho, acho que estou apenas a abrir portas para um futuro que penso que prosseguirá neste caminho. Numa primeira experiência sobre uma paróquia transmontana, o primeiro trabalho foi sobre uma paróquia transmontana, Rebordãos, que concretizada em 1971, comecei a trabalhar em 61, acabei em 71, as provas académicas, a minha licenciatura. Nessa altura, persegui o objetivo de acompanhar a trajetória de vida de cada indivíduo em cadeia genealógica. Portanto, eu trabalhei sobre um trabalho pioneiro em Portugal, numa jovem disciplina, a demografia histórica. Procurava saber, para um período anterior aos recenseamentos modernos, portanto antes de 1864, o volume de nascimentos dentro e fora do casamento, naquela comunidade, quantas crianças tinham nascido, legítimas e ilegítimas, como então se chamava, agora não se chama, naturalmente, mas naquela altura os registros eram legítimos e ilegítimos e expostos ou abandonados. O ritmo de morte e as crises de mortalidade era considerada, a que idade se casava, quantos filhos nasciam em cada casal, a que idade se morria. Era um mundo novo que se descobria, nós não sabíamos nada sobre isso. Havia a literatura que falava em casamentos pubertários muito cedo e a morte muito frequente, mas não sabia nada. Os primeiros resultados sobre esses comportamentos de antigo regime foram estes, Rebordãos. No entanto, essas fontes, os registros partilhados, batizados, casamentos e óbitos, davam muito mais informação do que isso. Quer dizer, permitiam um estudo demográfico, mas davam muito mais informação do que isso. Principalmente nos registros de óbitos. Os registros de óbitos são extremamente ricos em informação sobre a condição social dos defuntos. Se os defuntos deixavam testamento ou não deixavam, como é que eram acompanhados
à sepultura, quantas missas, quantos legados, quantos ofícios deixavam, enfim, havia uma vasta informação que o historiador demógrafo não recolhe, não aproveita. Portanto, apenas o objetivo era seguir, na demografia histórica, era seguir os comportamentos demográficos. Portanto, idade média ao primeiro casamento, fecundidade, nupcialidade, mobilidade, mortalidade. O resto estava ali, era curioso, mas não era aproveitado normalmente. Nesse trabalho eu tive que ultrapassar um primeiro desafio. A demografia histórica era então uma disciplina muito recente, nascera em França nos anos 50, em meados da década de 50, com o demógrafo Louis Henry, que desenvolveu o método de reconstrução de famílias, o método Fleury-Henry, com um estudo com o objetivo que ele tinha, que era o estudo da fecundidade em período anterior à limitação voluntária de nascimentos. Louis Henry era um demógrafo e, portanto, como demógrafo, estava sensibilizado no período pós-guerra pela contracepção e pelo envelhecimento da população, já nessa altura, na medida que nasciam poucas crianças. E ele então queria saber como seria a situação se não houvesse controle de natalidade, quantas crianças nasciam. Esse era o objetivo e, portanto, o que ele pretendia era reconstituir casais e ver o ritmo de nascimento desses casais. Quantos filhos tinham, qual era o intervalo protogenésico, ou seja, o intervalo entre o nascimento e o casamento e o nascimento do primeiro filho, depois os outros intervalos intergenésicos, a que idade é que a mulher deixava de ter filhos. E, portanto, eram esses resultados que ele pretendia. No entanto, essa metodologia francesa de reconstrução de famílias era difícil de aplicar em Portugal por razões óbvias. É que a reconstrução de famílias feita por Henry era feita através do apelido do pai, na medida em que a mulher tinha o apelido do marido e os filhos tinham o apelido do marido, do pai de família, de forma, conjugando ou cruzando essa informação, reconstituir-se a família a partir do apelido do pai. Ora, em Portugal isso não é possível, como se sabe, porque não há uma prática regular de transmissão do apelido do pai aos filhos. Há muitos irmãos, ainda em épocas relativamente frequentes, têm apelidos diferentes, toda a gente sabe isso. Portanto, não havia em Portugal essa possibilidade. Eu então desenvolvi uma metodologia própria que tinha duas vantagens fundamentais sobre a metodologia francesa. Era a incidência sobre o indivíduo, que na metodologia francesa era a reconstrução de casais, não do indivíduo isolado, e o encadeamento genealógico, que não supunha a metodologia francesa. Portanto, esse foi interessante porque eu vivia num dos momentos, eu reconstituía Rebordãos, mas depois trabalhei mais duas paróquias transmontanas e uma delas foi São Pedro de Poiares. E uma vizinha minha, que era minha colega, na altura eu estava no liceu, a dar aulas no Liceu de Guimarães, uma colega minha que era minha vizinha, o pai dela era de São Pedro de Poiares, por coincidência. E o senhor ficou tão feliz, era um senhor idoso, muito interessado, que me ajudou muito a fazer a monografia que eu fiz sobre Poiares, muito interessado pela sua terra e ficou fascinado pelo facto de eu lhe dar a ascendência toda de São Pedro de Poiares. Ficou muito feliz com isso. Portanto, como estou a dizer, nos anos seguintes explorei os registros paroquiais de outras duas comunidades transmontanas, Cardanha e Poiares. Cardanha Poiares é da zona de Freixo de Espada à Cinta e Cardanha Torre de Moncorvo. E num projeto académico novo,
que, mudando de residência para Guimarães, cruzei a informação de 10 paróquias a partir do núcleo urbano de Guimarães, que foi um trabalho muito penoso, dificílimo. Era a minha tese de doutoramento e eu levei anos sentada ali a reconstituir manualmente centenas de milhares de dados. Foi um trabalho de fim de linha, com certeza, último, irrepetível, porque logo a seguir vinha uma nova esperança, que é a informática. Já nessa altura, na publicação de 1987, eu escrevia: na altura em que revejo as provas deste trabalho académico, não designaria de reconstrução de famílias a metodologia usada para o levantamento e cruzamento dos dados dos registros de nascimentos, casamentos e óbitos, nem trataria manualmente uma centena de milhares desses dados. Falava então de um método informático de reconstrução de famílias, saído da metodologia manual. Por anos de procedimentos, na relação com colegas informáticos, recordo-se que a Universidade do Minho tinha realmente um grande avanço neste quadro. Nas universidades novas tinha avançado muito na informática e eu liguei-me a colegas da informática e publiquei em 1991 uma metodologia de reconstrução de paróquias, que saiu também num boletim da ADE, a Associação Ibérica de Demografia Histórica, que me honrou designando como sócia honorária, que foi muito gratificante recentemente, este ano passado. Em 1992 foi publicada a primeira de uma longa série de monografias de investigadores do NEPS. O NEPS é um centro de investigação que eu criei, o núcleo de investigação que eu criei na Universidade do Minho, e que teve a sorte de coincidir com um período áureo, digamos, de formação de docentes, a formação de mestres, que normalmente eram docentes do ensino secundário e que foram apoiados para fazer mestrado. E eu tive a sorte de ter vários cursos, mas um deles muito especial, com alunos muito especiais que ainda hoje são ótimos investigadores que vêm marcando a nossa vida académica. Em 1992 eu publiquei este livro de evolução demográfica de 3 paróquias do sul do Pico, que foi, digamos, o livro clássico, um livro clássico de demografia histórica, em que é analisado sistematicamente todos os comportamentos demográficos das paróquias de São João, São Mateus e São Caetano, trabalhadas em conjunto. Foi a primeira vez que se fez um trabalho deste tipo, desde 1680 a 1980, portanto, cobrindo o espaço que vai do antigo regime à contemporaneidade, com a mesma metodologia e portanto, analisando a evolução dos comportamentos num período crucial, que é o período em que se passa para o período de contracepção, portanto, a limitação voluntária de nascimentos e mudança no campo da mortalidade. Portanto, as mudanças, se entra na modernidade. Portanto, essa passagem do antigo regime à modernidade são puderam ser analisadas neste livro, usando essa metodologia e, naturalmente, agora com as novas metodologias que, entretanto, foram desenvolvendo. Portanto, nesta monografia que aqui está, acompanhei a trajetória de vida de cada indivíduo nessa dimensão interparoquial, eram 3 paróquias cruzadas, do nascimento à morte,
E a partir do momento em que se tornou sistemático o registro de mortalidade infantil, que aqui é à volta de 1730, porque antes há um subregistro muito forte das crianças que morrem, e os padres não registavam. A partir de 1730, sensivelmente, 1730 a 1740, passam a registar, o que permite, naturalmente, uma abordagem muito mais conseguida, de outra maneira não se consegue, da esperança de vida à nascença. Portanto, fechei as fichas e permiti um maior aproveitamento fundamento das variáveis demográficas, nupcialidade, fecundidade, natalidade e mobilidade, e através do cruzamento entre as mesmas atingir uma nova compreensão sobre o ritmo atípico da evolução dessas populações no espaço pluriscolar. Movimento atípico porquê? Porque nestas paróquias dos Açores, ao contrário do que acontecia no continente, havia um crescimento quase exponencial até mais ou menos a década de 1840 e depois um decréscimo extremamente acentuado, o que naturalmente, se formos considerar as paróquias continentais, é precisamente o contrário. Portanto, daí, essas décadas de 1840 é que se dá um crescimento muito acelerado das populações. Aqui é o inverso, decresce extraordinariamente. Portanto, que por razões que nós sabemos quais são, esta zona do pico, a população era saudável, cresceu exponencialmente, atingiu um nível de ruptura com os recursos e, naturalmente, as pessoas tiveram que sair, tiveram que emigrar e uns foram a seguir aos outros e a população decresceu. Em 2004, usando outros recursos informáticos, Fernanda Faria preparou o CRP, o Sistema de Reconstrução de Paróquias, que viria a suportar e a facilitar a nossa posterior investigação. Quer dizer, eu trabalhei, a princípio, com a ferramenta que estava disponível, que era o DBase, a primeira ferramenta de informática que eu usei, que agora os informáticos já não sabem o que é, mas que realmente foi a primeira base de dados que eu usei e que eu gostava muito de trabalhar com ela, porque a dominava bem, porque era possível fazer operações que eu com o CRP, apesar de ser mais fácil, eu não sei fazer. Portanto, limitou muito o uso do CRP em alguns aspectos, mas naturalmente que é muito mais expedito para fazer as reconstituições. A partir desta ferramenta informática, nós abandonamos, a nossa equipa abandonou o cruzamento manual. A reconstituição passou a ser feita inserindo num ficheiro de indivíduos os dados pessoais, que eram transpostos automaticamente para o ficheiro de famílias, base de articulação e encadeamento dos dados individuais. Outras informações eram introduzidas diretamente. Ora, a partir daí nós fomos pontuando o país com trabalhos. O que está mais alargado são os concelhos contíguos de Faf e Guimarães. O concelho de Faf está reconstituído, o de Guimarães em parte. Agora também as ilhas do Pico e do Faial, e zonas de Aveiro, de Caminha, agora está a avançar, o concelho de Caminha está avançando, Torre de Moncorvo, Torres Vedras, há outras zonas do país. Eu própria estudei uma zona do concelho de Viseu. Porquê? Porque a nossa intenção é perceber, tentar saber como é que certos
se distribuíam no país. Quer dizer, tentamos saber se a mortalidade era mais gravosa, em que zonas é que era mais gravosa, em que zonas é que nasciam mais filhos ilegítimos, em que zonas é que se casava mais cedo ou mais tarde. Portanto, a intenção era pontuar o país. Só que isso é muito complicado, porque estes trabalhos são muito morosos, levam muito tempo a fazer, é preciso muitos recursos, principalmente recursos humanos e verbas que nós fomos mais ou menos adquirindo alguns apoios no continente a partir da FCT, principalmente com projetos que foram aprovados, mas tudo é bastante sempre insuficiente para o que nós precisamos. Aqui nos Açores, a Direção Regional da Cultura apoiou-nos, quase sempre, só houve um interregno com um diretor regional que não se interessou pelo nosso trabalho, todos os outros se interessaram e nós temos vindo realmente a ter resultados nesta área, principalmente nas ilhas do Pico e do Faial. Assim, sem alterar a sua essência, a abordagem clássica de demografia histórica em Portugal foi passando do cruzamento em fichas de papel de batizados, casamentos e óbitos de uma pequena paróquia rural transmontana dos séculos XVII e XVIII, somando menos de 5.000 fichas de ato, para o mesmo trabalho de cruzamento de informação em bases de dados envolvendo mais de 1 milhão de registros, com conjuntos de algumas dezenas de paróquias integradas nos séculos XVI ou XX, personalizando o repositório genealógico. Podem ver na internet www.genealogo.minho.pt. Hoje temos a perspectiva de criar na Universidade do Minho, numa unidade diferenciada chamada Casa Sarmento, aquilo que nós chamamos de repositório genealógico nacional, ou seja, uma base de dados central seriada nessa casa, Sarmento, em que se pretende ir organizando toda a informação paroquial que sobrevive às vicissitudes do tempo, em Portugal, continental e nas ilhas. Claro que este é um projeto, como eu dizia no princípio, estão a ver a ambição do projeto, que naturalmente não é nem para mim, nem para os meus filhos, nem para os meus netos, com certeza, mas poderá vir a ser um dia. Porque quais as vantagens deste repositório? É a possibilidade de tratamento simultâneo por diferentes investigadores de várias paróquias distintas. Quer dizer, o CRP é uma base, nós trabalhamos bases paroquiais e vemos atrapalhados quando estamos a integrar essas bases, como eu vos vou mostrar. Portanto, o CRP é um tratamento pode ser feito por vários investigadores, um num lado, outro no outro, em qualquer sítio em que estejam, e podem estar a trabalhar ao mesmo tempo na mesma base, fazendo integrar o seu resultado, o seu trabalho na base central. A base central, claro, tem que ter um gestor e é um bocadinho mais complicado aí, não? Mas é possível, já está formada, o reitor da Universidade do Minho acedeu ao meu pedido e daqui a 2 anos foi colocado um informático a trabalhar nesta base, quer dizer, a fazer esta aplicação, a desenvolver esta aplicação. Portanto, essa possibilidade também de acompanhamento de percursos em áreas geográficas sucessivamente alargadas, porque depois conseguimos naturalmente as genealogias automáticas mais conseguidas, porque vamos alargando sistematicamente a área de observação.
novas facilidades de tratamentos de dados e novas facilidades, naturalmente, de evolução de resultados. Isto é um projeto em que os dados que eu tenho aqui ainda não se integram. Portanto, eu estou a falar ainda do CRP. Vou falar-vos ainda do CRP. O Repositório Genealógico Nacional ainda não está acessível a mim própria. Eu ainda não trabalho no RGN, trabalho ainda no CRP. Porquê? Porque será necessário um trabalho do informático para integrar no Repositório Genealógico Nacional os dados que nós já temos. E isso ainda exige um tratamento que é, de alguma forma, moroso. E, portanto, ainda não está. Mas eu continuo a trabalhar com o CRP, o Sistema de Reconstrução de Paróquias, naturalmente sabendo que o meu trabalho não vai ser perdido, porque vai ser integrado no repositório genealógico e todo o trabalho que eu fizer será aproveitado. Que trabalho, então, eu pergunto, que trabalho está desenvolvido sobre os Açores, que é o que lhe interessa com certeza a todos os que estão aqui presentes. Que trabalho é que está desenvolvido sobre os Açores? Ora, o que nós temos sobre os Açores é a Ilha do Pico praticamente sistematizada, não totalmente, mas quase toda sistematizada. Estes trabalhos foram feitos, naturalmente, não só por mim, mas foram, embora eu tenha feito a maior parte do Pico, mas também por alunos. Teve uma aluna que fez o seu doutoramento sobre o Conselho da Madalena e que foi apoiada por um técnico do NEPS, do Núcleo de Estudos de População e Sociedade, e tenho outra aluna que fez o mestrado sobre a criação velha também. Outras alunas fizeram levantamentos sobre a zona da Piedade e da Calheta de Mesquim, da Piedade, e eu própria já sistematizei o trabalho de todo o Concelho de São Roque e do Concelho da Madalena e parte das Lajes. Portanto, está mais ou menos sistematizado, embora as outras paróquias também tenham algum tratamento, mas ainda não sistematizada nem integrada. Porque, como eu expliquei, no CRP nós trabalhamos paroquialmente, paróquia a paróquia, mas depois é preciso cruzar a informação interparoquialmente para acompanhar o trajeto de vida dos indivíduos. Ora, eu fiz esse trabalho sobre a maior parte das freguesias do Pico e principalmente sobre a Horta. Portanto, a cidade da Horta foi trabalhada sistematicamente, cruzando toda a informação dos indivíduos que passaram pela Horta e que vieram do Pico ou das outras freguesias do Pico, principalmente. No Faial temos a Horta sistematizada e temos as freguesias rurais, algumas trabalhadas por técnicos do NEPS e outras trabalhadas por genealogistas, de boa vontade. Ora, o que diz respeito às técnicas do NEPS, tem um trabalho de uma determinada forma, com o CRP, portanto, trabalhadas segundo a nossa metodologia. Os genealogistas fizeram, de facto, um trabalho na sua perspectiva da genealogia, mas que, na perspectiva da análise demográfica, não terá de ser reformulado, naturalmente, mas isso é natural. Quer dizer, o genealogista tem um determinado objetivo, não é? Cadeias genealógicas. Não interessará muito os indivíduos que morrem, que sem descendência ou que não têm.
Para nós não podemos deixar de fora nenhuma informação. Portanto, toda a informação tem que ser recolhida e organizada. E, portanto, todo tem que ser... Faço sempre a revisão dos trabalhos mesmo pelos meus alunos e as técnicas que eu formei, eu faço sempre a revisão quando faço o trabalho. E, portanto, neste momento eu tenho a cidade da Horta, portanto, as 3 freguesias urbanas organizadas, simplesmente só até 1890. Porquê? Porque na altura que nós fizemos esse trabalho era o que estava disponível, agora já está até 1911, mas na altura não estava, e portanto nós só temos até 1990. Ou 1880, alguns, 80 e tal, 70 às vezes, mas é mais ou menos à volta de 1890. Depois disso, eu trabalhei, então apoiada pela Direção Regional da Cultura, a Ilha do Corvo. Portanto, tenho a Ilha do Corvo trabalhada até 2000. A Ilha do Corvo está, desde que há informação, até 2000. E foi na sequência, depois de ter trabalhado o Corvo, que eu comecei a ver, para fazer a monografia do Corvo, se pôs um problema. É que em demografia histórica nada tem sentido se não for comparado. Portanto, eu não podia estar a fazer a monografia do Corvo, eu tinha que comparar com outros quadros, com outras freguesias, para poder saber e perceber melhor a posição do Corvo. E comparei com a última freguesia que sistematizei, da qual tenho uma monografia, que é a de Santa Lúcia, a do Pico. Mas comecei a ver que havia diferenças, algumas diferenças com algum significado. E então pensei que era imperioso trabalhar as flores, porque era a ponta delgada das flores, porque ponta delgada das flores é o que estava ali mais próximo do Corvo, era mesmo ponta delgada, tinha relações, porque quando eu trabalhei o Corvo comecei a ver que a maior frequência de chegada de pessoas de fora, que não eram muitas, eram dominantemente de ponta delgada. E, portanto, se eu queria comparar com alguma comunidade, teria de ser ponta delgada. E comecei a trabalhar ponta delgada. E comecei a ficar abismada com as diferenças. Porque Ponta Delgada não tinha nada a ver com o Pico, principalmente com o Pico. Nada, nada. Aquilo que eu via era uma ambiência completamente diferente. Completamente diferente. Era uma zona rica, eu estava habituada a um pico pobre, a um pico sem pão, e via uma terra de pão, uma terra rica, em que havia gente muito rica, que deixava por alma 5.000 missas, missas perpétuas, para todo o sempre, enquanto o mundo for mundo, missas perpétuas. E outros, não tinha nada de seu, nos registros tinham missa, não era, como era? Não é pedinte, era... Mendigo. Mendigo, isso, mendigo. Nos outros tinha uma quantidade de mendigos que eu nunca encontrei no Pico. Depois, outro aspecto que me fez e chamou a atenção foi a quantidade de gente que vinha de fora, principalmente das Feijãs, que vinha trabalhar ali, principalmente mulheres que vinham trabalhar no campo, dizia trabalhadeira do campo, vinham trabalhar do campo para Ponta Delgada, vindo das Feijãs. Muitas dessas mulheres eram solteiras e com muitos filhos, e muitas delas tinham muitos filhos fora do casamento. Muito mais filhos do que eu encontraria
no Pico ou isso. Portanto, é uma sociedade bem diferente e eu entusiasmei-me pelo trabalho, ainda não cheguei ao fim, ainda não sistematizei aspectos de Ponta Delgada, mas depois comecei a pensar, mas eu tenho que estudar uma freguesia rural do Faial para comparar, não é? Portanto, tinha o Pico, tinha o Corvo, estava a trabalhar Ponta Delgada, mas faltava-me uma freguesia rural do Faial. E comecei a ver aquelas freguesias que tinham sido trabalhadas pelas minhas alunas e fui desembocar em Pedro Miguel. Ora, eu não conheço nada de Pedro Miguel, nada de Pedro Miguel. Não sei nada de Pedro Miguel, senão aquilo que... Agora conheço muita gente de Pedro Miguel, mas qualquer pessoa com certeza de Pedro Miguel conhece, são muitas milhares de pessoas que eu conheço, passaram pelas mãos. Mas não sei a ambiência social de Pedro Miguel, só sei que as pessoas ali ligavam-se muito à sua terra. Seria de esperar que houvesse uma relação frequente com a cidade, mas não me pareceu, não tenho ainda o trabalho sistematizado, mas não me pareceu. Pareceu que era bastante isolado, Pedro Miguel, em relação mesmo, alguma relação mais privilegiada com Praia do Almoxarife. E em certas épocas com Ribeirinha, mas só em certas épocas. Aquilo era um bocado por modas também. Aliás, como os nomes também eram por modas, é uma coisa espantosa. Está aqui tanta coisa interessante para realizar. De forma que eu hoje tenho aqui algumas coisas já comparáveis, não é? Tem Pedro Miguel, Ponta Delgada, Santa Luzia e Corvo. Estão ali, penso que se vê bem, não é? Vê-se bem. Portanto, Pedro Miguel, esta curva, como se vê, é a freguesia que tem o maior volume de habitantes, Pedro Miguel. Como se vê, há aqui, em meados do século XVIII, um decréscimo, isto é, o volume de média móvel de 9 anos dos nascimentos. Os nascimentos, na ausência de quantitativos populacionais, porque nós não temos para esta época, num período em que a contracepção praticamente não existe, há nascimentos, um movimento natural, a curva dos batizados expressa mais ou menos a evolução da população. E, portanto, aqui, como é claro, há um abaixamento. Este abaixamento, que também se nota na Santa Luzia, como se vê, e aqui é um período mais alto, que é mais precoce em Santa Luzia e se prolonga mais aqui em Pedro Miguel. Ora, estes dois momentos refletem uma crise de meados do século XVIII em que foi muita gente para o Brasil. E é engraçado que eu tenho uma colega no Rio Grande do Sul, que foi minha colega da Universidade do Minho e agora está no Rio Grande do Sul. Agora já não está no Rio Grande do Sul, mas esteve. Agora está em São Paulo, mas antes esteve no Rio Grande do Sul. E nessa altura ela mandou-me uma lista, uma base de dados, com indivíduos que tinham ido daqui dos Açores para, nessa altura, para o Rio Grande do Sul. E eu identifiquei aqui, em Pedro Miguel, alguns deles. Portanto, eram casais que foram, nesta altura, casais com os filhos. Alguns levaram um número já apreciável de filhos. Casais jovens, outros com mais ou menos filhos, que foram nessa altura para o Brasil. E, portanto, isto mostra aqui esta crise. Depois, aqui há um crescimento enorme,
como veem, em Santa Luzia é uma coisa espantosa, um crescimento espantoso em pouco espaço de tempo, e depois o decréscimo. O decréscimo foi mais intenso e mais precoce em Santa Luzia do que em Pedro Miguel. Em Santa Luzia, a partir da década de 1840, a população do Pico naquela área já não se equilibrava com os recursos, não podia mais viver tanta gente com tão poucos recursos e, portanto, aqui foi a saída. Mas nota-se sempre, olha, estão a ver que aqui Ponta Delgada, Pedro Miguel ou Santa Luzia, são 3 ilhas e nota-se o crescimento, o decréscimo, com algum desfazamento ainda maior aqui em Ponta Delgada. O Corvo é um pouco diferente a situação, mas se nós analisarmos a evolução dos batizados e óbitos, por exemplo, em Pedro Miguel, nós vemos que esta subida tem em parte responsável o decréscimo de mortalidade. Quer dizer, não temos grandes crises de mortalidade em Pedro Miguel. Tinha uma crise aqui enorme, 1700, à volta de 1700, uma crise de mortalidade. Este vermelho é o total de óbitos muito grande, que em parte pode ter sido responsável também por este pouco crescimento. Aqui só temos este pico, que é uma crise de varíola, e depois aqui um crescimento, vendo sempre que a mortalidade está sempre abaixo da natalidade. Aqui aproxima-se, quando há a imigração massiva para os Estados Unidos, que se dá neste período, claro que a população ficam os mais velhos e, naturalmente, que se reflete desta forma. Ponta Delgada, estão a ver que as crises de mortalidade são muito mais gravosas do que acontecia nesta ilha, na Ilha do Faial. Portanto, aqui a mortalidade é mais gravosa. Santa Luzia, também esta situação de benefício nesta altura que permite o crescimento. O Corvo, há aqui uma crise de mortalidade muito gravosa, que é uma crise de varíola. Aliás, achei muito interessante porque daquelas crises de mortalidade que houve em Ponta Delgada, houve uma que era de varíola. E o padre dizia que não tinha administrado os últimos sacramentos a uma quantidade de gente, porque eles estavam na casa dos bexigosos. Portanto, os bexigosos tinham uma casa onde estavam isolados e, portanto, o pároco não ia lá administrar os sacramentos. Mas um deles, ele disse que não estava na casa dos bexigosos, estava na sua própria casa, e ele descreve, um sujeito que era rico, estava na sua própria casa, com um guarda armado, o quadro diz isso, mas ele mesmo assim era morto. Outro dado que nós já temos sistematizado é a Idade Média ao primeiro casamento. Ora, Ponta Delgada, estão a ver? Ponta Delgada, aqui este é os homens quase sempre casam mais tarde que as mulheres, chega a aproximar-se a média dos 35 anos na década de 1870, uma coisa espantosa de idade média, idade média, o primeiro casamento, são 37 anos, estão a ver a que idade é que eles casaram. Mas, além disso, em Ponta Delgada ainda tem um aspecto muito curioso, é que, como a morte era mais frequente, muito mais frequente do que no Pico, ou que no Faial,
as pessoas, logo que morria a mulher ou o homem, casavam logo a seguir. Era quase logo. 15 dias, não, às vezes não, um mês, 2 meses. Era, e às vezes três vezes, casavam três vezes, quer dizer, não morriam para casar. Mas não eram só os homens, as mulheres também aconteciam mesmo. Portanto, é muito interessante este tipo de comportamento. As mulheres chegaram a casar bem mais novas neste período, bem mais novas do que noutras zonas. Santa Luzia, por exemplo, reparem que o período em que se casa mais tarde, as mulheres casam sempre mais cedo que os homens, é precisamente o período da mobilidade. Quer dizer, quando no período de intensa mobilidade para o Brasil, para os Estados Unidos neste caso, nestas décadas de 1870, a idade ao casamento subiu muito, e não só a idade ao casamento, o celibato definitivo. Muitas mulheres ficaram solteiras. O corvo é bastante instável, mas as mulheres casam sempre mais que os homens. A comparação entre as 4 comunidades dá, portanto, aqui Pedro Miguel, quem casa mais tarde é precisamente em Santa Luzia e Ponta da Almada, nesta altura. Pedro Miguel eleva, mas não tanto como as outras. E, claro, estes são os resultados sistematizados. Só que nós, além destes resultados, nós temos um outro, que é a base de dados, ela própria, da qual se pode tirar muita informação e da qual se pode extrair aquilo que as pessoas gostam naturalmente, que são a sua genealogia. Ora, eu tenho, não sei quem é que está na sala que pertence a estas comunidades, pode ser, tem uma base geral de... Vamos ver. É do Corvo, que está aqui. Tem da Matriz da Horta também, a Matriz tem da Ilha do Pico e do Faial. Tenho sobre Pedro Miguel, é aqui, Pedro Miguel e Ponta Delgada. Tem alguém de Pedro Miguel aqui que esteja interessado? Do Presidente da Junta, que eu falei ao telefone. Onde está? O Sr. Presidente? Muito bem. Pedro Miguel. Então vamos lá. Pedro Miguel, vamos lá primeiro. Eu vou primeiro ver, ainda não vou fazer isto, vou perguntar ao Sr. Presidente da Junta. Doutor José Matos. Se sabe o nome do seu avô, bisavô, ou qualquer coisa assim. Manuel Nunes da Rosa, a família Manuel. Rosa. E o nome da avó ou bisavó? Maria da Glória Pereira Mendonça. Pode não ser exatamente como o padre. Mendonça é da Ribeirinha. É da Ribeirinha. Vamos lá. Maria da Glória, é? Maria da Glória Pereira Mendonça. Pode aqui não estar o nome completo, porque o padre nem sempre Sim. tem o nome completo. Não tem. Manuel Nunes da Rosa, é isso? Manuel Nunes da Rosa. Vamos ver se há só Manuel Nunes. Maria da Glória. Não existe aqui. E eles quando é que nasceram? Isso não sei. Não sei. É que só tenho até 1911.
Portanto, todos os posteriores não estão aqui. Tem que se recuar. Mas o meu trisavô era, portanto, o pai, quer dizer, Manuel Nunes da Rosa, Sim, era João Pereira da Rosa. João Pereira. Pereira da Rosa. João Pereira da Rosa. E ela não sabe. Era Maria da Glória também. Era Maria da Glória. E eram de Pedro Miguel. Mas tanto Isso faz. era o Pedro Miguel. Tanto Miguel. Agora estamos com azar, que não está a dar. João Pereira da Rosa e Maria da Glória. Vou pôr só o João Pereira da Rosa. Pode não ser o nome exato. Portanto, João Pereira da Rosa temos 45, mas tem que se ver. Mas não estou a ver aqui os de Pedro Miguel. Há qualquer coisa que eu não estou a identificar. Às vezes pode ser apenas alguma mudança de nome que já não dá. Mas vamos ver. E se permitam-me, se utilizar João Pereira da Rosa, porque há um registro em que este meu trisavô, alguém lhe chama João Nunes da Rosa. Pode ser. Vamos ver. Só que na casa deles, que é a casa que eles fizeram, eles deixaram um dístico em pedra que era João Pereira da Rosa. Vamos ver se há João Nunes da Rosa em Pedro Miguel. Não tem João Nunes da Rosa em Pedro Miguel, não. Tem na Criação Velha, mas não tem em Pedro Miguel. Não estamos a resultar como os teus antepassados. Tem alguém mais que queira, que seja de Pedro Miguel aqui e não tem mais? É que eu posso, por exemplo, eu tenho de Pedro Miguel, vamos ver. Pedro Miguel, portanto, todas estas freguesias da Ilha do Faial têm um código. Portanto, o Pedro Miguel é 180 qualquer coisa. 180, 4323, vou ver se isto dá. Algum. 1532, vamos ver o que é que dá. Este já dá. Portanto, este é uma filha natural, legítimo, Joana Ferreira, natural das Bandeiras, teve o filho em Pedro Miguel. Eu gostaria de vos dar a algum de vocês uma informação sobre a sua genealogia, disto que tenho aqui. Mas é preciso que me digam, já que com o senhor Presidente da Junta não resultou, depois temos que ver isso mais propriamente, porque até mim não se funcionou. Eu não vou diretamente meu pai e minha mãe filha, Manuel Nunes da Rosa e Maria da Glória Pereira Mendonça. Mas meu pai é originário do Pico, é da Criação Velha. É da Criação Velha. E como é que ele se chama? É João Ferreira Matos. E o seu avô da Criação Velha? Francisco Ferreira Matos. Este aqui não posso, porque este aqui é só Pedro Miguel. Eu, portanto, não, este é a Horta Matriz, Estou a ver mal, porque eu fui buscar a Horta Matriz, eu não tenho aqui Pedro Miguel. Quer dizer, só tenho até 1870, mesmo não podia ser. Portanto, eu vou diretamente a Pedro Miguel. E vamos ver então se dá certo. Portanto, aí, Pedro Miguel. E agora vai-me dizer como é que é então o seu
outra vez. O seu Manuel, Manuel Nunes da Rosa. ou Manuel Pereira da Rosa, não é? Também, mas era mais. Da Rosa. É, se não for exatamente, ele não aceita, não é? Não encontrado, Manuel Nunes da Rosa. Então deve estar aí. Pereira da Rosa. Deve ter dado o registro João Pereira da Rosa. Não encontraste, está mal. Não dá. Bem, vamos então ver algum outro caso que se possa ver melhor. Posso dar uma ajuda do Corvo? Do Corvo. Vamos ao Corvo Meu então. trisavô, Hilário José Pombo. Então vamos ver. Eu normalmente costumo ir primeiro, e é o que eu vou fazer, ir primeiro à base genealógica para ver o nome exato. Porque sem ser o nome exato não dá ali. Diz o que é isso? Portanto, eu vou aqui, é mais fácil procurar, Hilário. Mas cuidado, doutora, senhora professora, porque o Hilário, primeiro, neste caso, está como primeiro nome, mas depois passa a ser nome de família. Pois, isso acontecia. Hilário, está mal. Hilário. Não, é Hilário, qual era o nome? Hilário José Pombo. Ah, Pereira da Roça não dava, realmente. Hilário José Pombo. Vamos ver. Hilário José Pombo, casado com Isabel da Ascensão, nascido em 8 de 1. Agora já faço isto aqui, tiro isto daqui, porque é exatamente o que vai dar na outra base, assim não há dúvidas. E vou à base do Corvo, é esta, é. Corvo. E ponho aqui o nome copiado, assim não tem dúvidas. Ok. Pronto, Hilário José Pombo, aqui está. Antepassados, descendentes. Vamos aos descendentes. Até isto é a oitava geração. Descendentes de Hilário José Pombo. Eu agora vou ao primeiro. Portanto, isto fica tudo, é uma genealogia automática. Quer dizer, uma vez feita a base de dados, e à medida que se for alargando, fica uma genealogia automática. Portanto, a pessoa vai ali e tira imediatamente todos os antepassados, está tudo organizado e é tudo possível de se ver, não é? Para os descendentes, portanto, aqui... descendentes, ascendentes, antepassados, antepassados de José Hilário Pombo, ok? Pois aqui está, geração 1, Hilário José Pombo, 1808-1895, geração 6, João de Fraga Brás, Bárbara Henriques, 1711. Vamos ver agora a Bárbara Henriques já, os descendentes da Bárbara Henriques. São 11 gerações. Ok.
Se calhar está muito pesado. São muitos pontos. Está a gostar. Os parentes do... São 11 gerações, muita gente. Os parentes todos são estes todos. Quantos são? Eles morreram muitos amigos. São 1912 pessoas, são. Portanto, nesta linha. Tudo isto pode ser, como vimos, pode ser montado. É muito importante para mim, como historiadora demógrafa, analisar e aprofundar comportamentos demográficos, mas é naturalmente também importante para as pessoas saberem quem são os seus antepassados e isso dá gosto natural. Portanto, isso é muito possível fazer-se, é possível ser feito, precisa de alguma aplicação. Eu penso que há muita gente aqui que pode ajudar nisto. Eu deixo sempre o desafio, tenho feito estes cursos aqui à volta, há uns anos a esta parte, a ver se encontro alguém disponível, estou sempre alguém disponível para trabalhar, estou a olhar para as jovens, não é? Ver se tem alguém disponível para trabalhar nesta área, o que não é fácil, porque isto é realmente muito pesado, é muito trabalhoso, é muito rigoroso, e nem toda a gente tem naturalmente paciência para consumir horas e horas e horas para tirar resultados só ao fim de muito tempo, ao fim de anos, por vezes. Porque a construção da base de dados leva muito tempo e só depois da base toda sistematizada é que podemos tirar resultados. Mas realmente os resultados são muito importantes. Muito interessantes. Sabermos como é que viviam os nossos antepassados ao longo destes últimos 4 séculos. Como é que se vivia? Como é que se sobrevivia? Como é que se estruturava a sociedade? Quantos eram ricos, quantos eram pobres, como é que os pobres viviam, como é que a sociedade se organizava para dar apoio à pobreza. Enfim, tudo isso, as respostas que nós podemos ter a partir destas montagens, a partir desta informação. É realmente uma nova visão da sociedade dos últimos 4 séculos. Quer dizer, não podemos voltar para trás, antes não temos registros partilhados, tem que ser outras fontes, mas para os últimos 4 séculos nós podemos aproximar-nos muito daquilo que era a vivência de toda a gente e como eram as diferenças. E o que mais me espanta é as diferenças entre as ilhas. Porquê tanta diferença? A princípio, o partido princípio era um preconceito que caiu por terra de que nas ilhas se sobrevivia muito, se tinha uma esperança de vida muito alta. Aliás, eu divulguei essa ideia em muitos fóruns europeus. Divulguei isto, não só, divulguei essa ideia de que no Pico, e eu pensei que nas outras ilhas, a esperança de vida era a mais alta conhecida de toda a Europa, no século XVIII e XIX. E é de facto a esperança de vida mais alta alguma vez calculada para qualquer zona da Europa no Pico. À volta dos 40 e tal anos, quase 50. No século XVIII e XIX é uma coisa espantosa. Não existe em mais nenhuma parte.
E eu pensei que isso se generalizava às ilhas todas. Isso acontecia também em qualquer lado. No Corvo, aproxima-se. Fica aquém, mas aproxima-se. Mas eu ainda não calculei para as flores, mas tenho agora quase a certeza que isso não acontece em Ponta Delgada. Tenho que calcular agora para Pedro Miguel, para saber o que se passa em Pedro Miguel. Penso que será mais próxima do Pico do que das outras ilhas. Mas falta as ilhas todas, as outras ilhas todas. Temos que estudar a Graciosa, não é? Eu acho que temos que estudar a Graciosa. E é engraçado que este último ano eu fui a um júri de mestrado, precisamente de uma aluna que fez um trabalho sobre a fecundidade fora do casamento, os nascimentos fora do casamento da Graciosa. E aquilo era espantoso, a quantidade de... É o vinho. Eu fiquei muito impressionada, mas só que a aluna não era assim uma aluna brilhante. E então, apresentou os dados, mas esqueceu-se de fazer a relação entre os nascidos fora do casamento e os nascidos de uma maneira geral. Portanto, fiquei sem saber qual era a percentagem de filhos ilegítimos, infelizmente. Mas, de resto, ela aprofundou muita coisa, menos isso. Mas, pela quantidade de casos que ela observou, dava a ideia que a percentagem seria alta. E isso é preciso ser estudado também. Porquê? Porque é que, por exemplo, na Ribeira Seca de São Jorge, chega a níveis de ilegitimidade à volta de 25%, enquanto no outro lado, vis-à-vis, com o Pico, e Santo Amaro do Pico, a percentagem não chega a 10%. Porquê? Não sei. Portanto, são tudo incógnitas que só a investigação, o aprofundamento destes casos poderá chegar a alguma conclusão. Porquê? Não se sabe. Aliás, no continente é a mesma coisa. Quer dizer, a zona, por exemplo, de Guimarães, há níveis de legitimidade à volta dos 25% em alguns casos. 25% das crianças nascidas nasciam fora do casamento. Enquanto, noutras zonas, como no Alentejo, é à volta de 1%, 2%. Portanto, não se sabe, não é? O nosso país é realmente um xadrez complicadíssimo de comportamentos diferenciados. Tanto no diz respeito à mortalidade. Por exemplo, na mortalidade. A mortalidade do Minho é muito, a esperança de vida no Minho é muito superior à esperança de vida de Trás-os-Montes. E não tem nada a ver com a esperança de vida no Alentejo, que então é muito, muito mais gravosa. Ora, porquê? Eu comparei, por exemplo, a Senhora de Oliveira de Guimarães com São Pedro de Poiares entre os Montes. Senhora de Oliveira de Guimarães, as pessoas... era uma zona que havia muita pobreza. Em São Pedro de Poiares toda a gente tinha pão, mas vivia-se muito menos. Porquê? Eu penso que a alimentação tem muito a ver com o assunto. Trás-os-Montes a alimentação é monótona, na zona do Minho é uma alimentação muito mais diversificada. O clima também é muito frio em Trás-os-Montes, naturalmente no Minho tem um clima mais suave. Penso que no Pico se encontraram as melhores condições para essa sobrevivência. Portanto, uma vida, um clima mais ameno dos Açores, por causa da montanha, mais globalizado o clima, mais seco do que noutras ilhas. Depois, uma obrigação de andar muito a pé, por causa das grandes distâncias. Uma obrigação de comer muito frugalmente, porque não havia condições para comer carne, senão em festas. Ia-se buscar o peixe, naturalmente, mas pouco. Algum leite também, que ajudaria. E
à base também de bolo. E o milho parece que é realmente um componente mais favorável, mais do que propriamente o trigo para a sobrevivência. Diz? Só por uma pergunta. Então, em Ponta Delgada, a doutora disse que tinha maior mortalidade Sim. e eram mais ricos. Então, Era? também tem a ver, talvez, com... Ponta Delgada das Flores. Sim, Ponta Delgada das Flores. sim, sim. Também tem a ver, talvez, também com a alimentação. Eu penso que sim. Eu penso que tem a ver com a alimentação. Portanto, mas estes trabalhos, eu não posso... Diz. Julgava, ou pelo menos a minha primeira impressão seria de que a mortalidade infantil seria menor, então, no pico. Era muito menor no pico. E porquê? Eu penso que também tem a ver com a cultura, com a posição da mulher. A mulher do pico normalmente é doméstica e trabalha em artesanato, quer dizer, faz as suas malhas, faz a sua, portanto, faz as colchas, trabalha em lã. Toda a gente, por exemplo, eu encontrei um documento de 1830, uma documentação de 1830, em que há uma lista de todas as pessoas que viviam, por exemplo, na Piedade e nas Ribeiras. E tem todas as atividades femininas. Na Piedade, todas as mulheres, a partir dos 12 anos, raparigas, a partir dos 12 anos, e às vezes 11, são designadas como fiadeiras, tecedeiras ou costureiras. A generalidade são fiadeiras. As mais crianças são fiadeiras. Portanto, dá a ideia que toda a gente, todas as crianças aprendiam a fiar. Portanto, eram domésticas, viviam normalmente em casa. Ora, a mulher doméstica tem melhores condições para proteger os filhos, não é? E, portanto, a proteção dada à mulher e aos próprios velhos. Portanto, a cultura teria influência também nessa sobrevivência do pico. E como eu disse há pouco, em Ponta Delgada as mulheres eram designadas por trabalhadeiras do campo. Aliás, também em Pedro Miguel havia essa designação, trabalhadeiras do campo. Portanto, não seria uma mulher tão doméstica como no pico. Não sei, o senhor Presidente, se calhar sabe melhor do que eu. Era mais isso, trabalhava no campo também. No campo, a freguesia nasce ao longo da ribeira. Havia água, havia a cultura, havia a criação de animais. Sempre foi, e dizem os mais antigos, que Pedro Miguel distinguia-se das outras freguesias pela qualidade dos animais. E havia animais de gado bovino e cordeiro, ovelhas, não havia? Não é. Se bem que eu lembro-me, 1800, Pedro Miguel produzia muita lã. Toda a gente, a mulher, fazia muito trabalho em lã, as meias, os coletes, tudo isso. Portanto, também tinha. E punham na caldeira ou não levavam para a caldeira? Sobretudo, na caldeira usavam muito, que é uma coisa que é engraçada. Usavam muito na caldeira, era a criação de porcos. Ai, de porcos? E não as ovelhas? Geralmente as ovelhas, porque é uma freguesia um bocado acidentada, as ovelhas eram criadas naquelas pastagens mais pobres. Sim, está bem. Pois, pastagens de ovelhas e pastagens de... Portanto, isto mais ou menos, isto não é história pura, mas é aquilo que os antigos... Eu não sei se em relação a Pedro Miguel há uma documentação que eu tenho usado no Pico e que, quer dizer, que eu achei espantosa e que tenho usado nos livros que tenho feito sobre as monografias que tenho feito sobre as diferentes freguesias do Pico, que são as matrizes prediais. As matrizes prediais no Pico encontram-se
Aqui eu já procurei aqui nas finanças e não encontrei. Disseram-me que tinham sido queimadas. O que é a partir de 1937. Só a partir de 1937. Como no Porto. No Porto também é a partir de 1937. Eu trabalhei as matrizes filiais do Porto a partir dessa Eles foram altura. vendidos para o Braço lá? Mas o Sr. Padre Júlio disse-me um dia que tinham sido vendidos esses livros para um fogueteiro de São Miguel. E que ele tinha trazido alguns de lá de São Miguel para cá. Eu não sei se no espólio do Sr. Padre Júlio poderá existir algum livro desses, não sei, possivelmente. Portanto, mas é importante porque são livros da década de 1883, 85, por aí, 83, 85, em que dá toda a identificação de todos os espaços da freguesia, com o nome do proprietário, com as produções, com tudo, com o rendimento, com tudo. E eu tenho feito as monografias baseadas no cruzamento de informação entre a propriedade identificada nessas matrizes e a base de dados demográfica genealógica. E assim eu posso identificar todas as pessoas que viviam num determinado dia, que o de 1º de janeiro de 1883, que pessoas é que viviam em cada freguesia e como viviam, de que é que viviam, qual era a propriedade delas. Estes livros que eu tenho aqui, o último foi sobre Santa Luzia, este foi o anterior sobre a Candelária. Portanto, é uma coisa espantosa que eu gostaria de desafiar. Eu não posso fazer, com certeza, monografias, nem tenho esperança de vida para isso, sobre tudo. E, portanto, queria desafiar aqui o Sr. Presidente da Junta, alguém que ele conheça, para se fazer uma monografia de Pedro Miguel, cruzando a base de dados que aqui está, com outras informações eventualmente existentes. Pode ser? Não é bom? Não terá alguém que possa... Eu já não tenho idade para ter essa. Eu tenho. Mas pode haver em Pedro Miguel alguém que tenha interesse por isso, como outra paróquia destas, qualquer uma destas, sobre Ponta Delgada, que não tem ninguém aqui das Flores? Não é ninguém das Flores. Senhora doutora, eu acabei hoje de ler o livro sobre a sua antepassada, que a senhora escreveu, Francisca Catarina. Sim. E lá nota-se muitas vezes uma coisa que já se vê, pouca gente conhece, a organização social, em que havia, as milícias tinham muita importância. Ou seja, ali no Pico, naquela área de São João, como a senhora fala, não havia nobreza, provavelmente nas Rajavesse, mas havia o capitão da milícia. As Rajavesse era a Vila Fidalga, sim. Havia 2 capitães de milícia, sim. Havia tenentes, alferes de milícia, e essa milícia vinha do passado. Parece que foi com a evolução liberal que acabou. Sim, acabou. Mas isto devia ter uma importância muito grande, porque durou vários séculos. E a sociedade estava estruturada e devia haver algum respeito a esses capitães, a esses tenentes, a esses alferes. E normalmente eram os proprietários mais abastados que tinham capacidade para se armar, não é? E para apoiar ou para orientar as milícias, não é? Teriam capacidade para isso, normalmente. Será que tinham também algum poder jurídico sobre as pessoas? Não, isso não. Eu acho que era poder militar, só organização militar, defesa militar. Claro que eles ganhavam importância social. Por exemplo, normalmente eram esses titulares das milícias que serviam de testemunhas nos assentos e assinavam os assentos de batizados ou de casamentos. Normalmente estão lá as assinaturas deles. Portanto, tinham um posicionamento social diferenciado. Mas, digamos, de resto, não tinham autoridade sobre as outras pessoas. Acho que não. Eu também não sou especialista nessa área. Não sei dizer. Gostava de saber, mas acho que aqui devia ter algum peso social. Social, com certeza. Tinha um prestígio social, mas de resto não me parece.
Não sei se há mais algumas questões que queiram colocar, que eu possa responder, se estão interessados, enfim, alguma Eu questão. tinha curiosidade em saber como é que se trabalhava na sua área da história da demografia antes da informática. Isto era uma trabalheira. É isso que eu estava a dizer dos três. Quer dizer, eram fichas. Era em fichas? Eram em fichas. Primeiro faziam fichas de ato. Sim. Chamavam-se fichas de ato. Portanto, a pessoa ia para o arquivo e tinha um papelinho que tinha cores diferentes, batizados, casamentos e óbitos, e ia escrevendo, reproduzindo o que estava no registro. Quer dizer, o nome do indivíduo, o nome dos pais, as datas e tal. Depois, eu não fiz assim. Isso era a metodologia da Henri, depois uniam-se as fichas pelo apelido do pai, para depois fazer a lista da família. Eu comecei logo de forma diferente e eu fiz uns cadernos alfabetados pelo primeiro nome do pai, e ia procurando. Por exemplo, aparecia-me um João, filho de Manuel Afonso e Maria Bernarda, e eu procurava no João todos os pais de família que eram João e ia pondo, ia acrescentando. Depois os batizados, depois os casamentos eu ia colocando a data e depois os óbitos ia procurando. Quando não encontrava, tinha um ficheiro isolado de indivíduos de óbito. E depois, para fazer as contas, eu tinha que fazer, não podia fazer como se faz hoje no computador, que a gente pode fazer todo o jogo que quer. Eu tinha que marcar, por exemplo, vou estudar a Idade Média ao casamento dos primeiros 50 anos do século, a primeira metade do século XVIII. E eu então fazia fichas com a data de nascimento, com a data de casamento, e depois já cálculo mental punha, já não fazia a conta, quer dizer, ele nasceu nesta altura, casou nesta altura, tinha 25 anos, põe 25 anos e tal. Para fazer a fecundidade era mais complicado, porque tinha que ir buscar a data de nascimento da mulher, a data de casamento de todos os filhos, os intervalos entre cada filho, enfim, até ao óbito. Portanto, era muito complicado. Eu fiz isso para 10 paróquias de Guimarães, quer dizer, está a ver o que foi. Quer dizer, era outra juventude, eu era jovem, e levei anos a fazer isso, 10 anos a fazer isso, e que foi a tese de doutoramento. Eu ia, a questão do Picaroto, toda a literatura dá-nos a conhecer o Picaroto como um homem forte, que cavou a enxada mais funda e que ele levantou mais alto. De facto, há questões genéticas. De facto, o Picaroto é, em média, corpulento E mais alto, é mais alto e mais forte que os faelenses. Ora bem, e portanto essa questão da sobrevivência não estará também ligada a questões darwinistas, os mais fortes sobrevivem. O Picaroto não fez mais filhos, não trabalhou mais, não sobreviveu mais às doenças, não será também por aí? É que toda a literatura fala disso, não é só hoje. Talvez porque o Picaroto, eu sei pelos meus antepassados e os antepassados da Cisaltina, que é minha prima, nós, e a Cisaltina também é bisneta da Francisca Catarina. Nós éramos descendentes de famílias de pastores, não é? E mesmo essa Francisca Catarina era uma mulher que passava, e depois a Cisaltina, se eu não disser bem, passava uma parte do ano no mato. Quer dizer, é uma distância de muitos quantos quilómetros. A família tinha pastagens no alto da montanha, voltadas já para São Roque. Nós somos São João, temos que subir aqui o tudo, e já no longo para São Roque tinha pastagens da família, e tínhamos aí uma casinha de pedra, onde se passava o verão, ia-se trabalhar as terras, dormia-se lá, e a minha bisavó ia para lá, recolhia o leite, fazia o queijo, ia no fim de maio, passava o verão todo
alguém descia com o queijo fresco para vir vender para a Madalena e ela ficava o verão todo fazendo o queijo grande e curando e voltava em outubro. Era a casinha das cavacas, já numa lomba a voltar para São Roque. Mas todos os homens, eles tinham que subir, às vezes 2 horas a pé e descer com as canecas às costas Para entregar o leite, para entregar o leite ao raiar do dia. Portanto, eles iam 1h30 da manhã para cima. E outras terras que eram sempre longe. Portanto, os homens tinham que andar muito, mas não eram só os homens que tinham que andar muito, eram também as mulheres. Porque as mulheres tinham que ir buscar a lenha, cada vez era mais recuada, porque como era necessário aproveitar todos os terrenos, havia poucos terrenos de lenha, agora que a lenha vem até às casas, mas nessa altura não. Portanto, eles tinham que subir para ir buscar a lenha, tinham que ir ao poço buscar a água, que muitas vezes as casas ainda eram uma distância de cerca de meia hora, às vezes de meia hora, aliás em Santa Luzia também era o mesmo, para vir de Santa Luzia e noutras freguesias para ir buscar a água do poço e, portanto, essa atividade naturalmente que desenvolve. E a cabeça, e os homens não usavam nada a cabeça, os homens era só as mulheres à cabeça, era uma distinção obrigatória, não é? Portanto, essas coisas são todas interessantes, hoje em dia já não se colocam, mas nessa altura não se podia ver um homem, não havia nenhum homem que levasse nada à cabeça. Havia um. Portanto, tudo isso eu penso que isso é assim. E depois a proteção da infância. A forma como protegiam as crianças na infância e os velhos também. Os velhos normalmente eram respeitados e sobreviviam. Eu, por exemplo, nonagenários, nestas paróquias que eu tenho estudado aqui do Pico, são a dar com pau. Nonagenários. No século... eu fiz em 1883. Portanto, estão a ver, no século XIX, nonagenários. Ora, eu não encontro nonagenários. Eu, uma vez em Trás-os-Montes, num dos trabalhos que fiz para Trás-os-Montes, encontrei um registro que dizia assim: esta mulher faleceu, dada a sua idade, a sua longa idade, foi ver que idade tinha 60 e tal anos, era muito velha. Era muito velha para o padre nessa altura, 60 e tal anos. Eu, 60 e tal anos, é muito velha, então eu casou. Forma que estão a ver. Portanto, é um mundo deslumbrante, digamos, de informação que precisa Seara, como é que se diz? A Seara precisa de gente que apoie, de gente que trabalhe, juventude que se interesse. Mas uma dificuldade que eu acho grande nessa pesquisa, acho isso muito interessante, e lidei um pouco de perto com isso, é a grafia, a dificuldade de ler os registros nos livros, com as caligrafias mais estranhas, com nomes abreviados. Acho difícil tirar uma informação correta. Isso é uma questão de treino, talvez, mas isso não traz problema maior. É uma questão de treino. É claro que há pessoas, eu tenho encontrado pessoas com grande formação académica com muita dificuldade em ler. E outras pessoas sem formação académica alguma com uma facilidade extraordinária. Isso não quer dizer. Portanto, há realmente alguém que tem mais jeito, umas pessoas têm mais jeito que outras para esse tipo de leitura. Mas depois é uma questão de treino. Isso aí não. E isto tudo não é difícil. Diga. Tem algum fundo de verdade, uma história que se conta no Corvo? O Corvo nunca chegou a ter 1000 habitantes e que no dia que ia nascer um bebê para fazer os 1000 habitantes morreu um velho. Eu sempre ouvi essa história. Eu sempre ouvi. Se não é velho, é bem trovado, mas é uma mesma história. Eu ouvi essa história também, fui fazer as contagens, mas não. Chegaram a 950, mas não consegui encontrar nenhuma fonte.
sim, que Eu desse digo mais do que isso. 1973. Pois, não se encontra com mais do que isso. Não é ver nem é trovado. Pois, é isso. Portanto, o Corvo não chegou, mas as outras freguesias, estas para Pedro Miguel, uma freguesia grande, como se vê, como esta que vai ser uma freguesia que merece um aprofundamento. E, portanto, tem que se encontrar alguém de Pedro Miguel que me ajude a fazer uma monografia de Pedro Miguel. Está a ver, Sr. Presidente da Junta, vai falar. Tem que se fazer um trabalho sobre Pedro Miguel. Mas eu estou a falar sobre Pedro Miguel, pode ser sobre outra qualquer comunidade. Eu ajudo a fazer, não posso fazer tudo, mas ajudo a fazer. Algum jovem que se interesse, e as bases de dados estão em parte já organizadas, é sistematizá-las e fazer um trabalho sobre que satisfaz naturalmente as pessoas, a própria pessoa que faz e as pessoas da Terra. Está bem? Posso fazer esse desafio? Posso lançar esse desafio? Mais alguma questão que queiram colocar? Desculpa, professor, ainda em relação à leitura da escrita, ela nos livros é relativamente difícil de ler, alguns casos, outros é mais fácil de ler. Quanto mais próximo, mais. Agora, há uma coisa que eu achei que facilita bastante, é que como os livros estão todos digitalizados e acessíveis na internet, se nós aumentarmos bastante a imagem, torna-se muito mais fácil perceber a caligrafia do que ele está no tamanho natural do Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Nós usávamos antigamente uma lupa, não é? Quando trabalhávamos nos livros diretamente. Agora tem essa facilidade, com certeza. Aumenta bastante, é muito mais fácil carregar coisas realmente. E o que se faz? Normalmente nós trabalhamos com 2 ecrãs. Eu trabalho com 2 ecrãs. Portanto, trabalho no computador e tenho ao lado outro ecrã onde eu posso aumentar a imagem também e vou trabalhando. Isso facilita extraordinariamente. Eu, por exemplo, o trabalho que desenvolvi sobre Ponta Delgada foi assim que eu fiz. Ainda não cheguei ao fim, que não tive resistência, mas estou... Diga. A minha pergunta é a seguinte. Eu já estou há alguns anos a tentar perceber quem são os meus antepassados antes de 1680. Eu não consigo descobrir. Portanto, a minha família é natural de São Mateus e São Caetano e a minha família está na sua base de dados desde o início do registro paroquial. No entanto, não conseguimos descobrir de onde viemos, não é? E sabemos que realmente em 1580, cerca de 1580, houve os primeiros povoadores de origem flamenca naquela zona, provavelmente Praia de Leão, mas não há registro. E eu aí não sei nada, porque eu só sei que os registros paroquiais nos dizem. Não há ninguém a trabalhar isso? Quer dizer, não havendo fontes... Porque identificam sempre que há os primeiros povoadores flamencos naquela zona, e realmente há ali 100 anos de povoamento de São Mateus, São Caetano e São João, não se sabe nada. Mas antes eu não sei, quer dizer, pode haver especialistas dessa área, mas não sou eu. Eu só trabalho nos registros paroquiais. É porque o Manuel Serpa de São Mateus, aliás, São Caetano, mas vive em São Mateus do Pico, que é do grupo folclórico, não sei se conhece. O folclórico de São Mateus. Ele referiu que há uma ligação entre o folclore daquela zona e o folclore do Minho. Do quê? Do Minho, possivelmente, mas eu não sei. Não sei, é muito difícil saber com verdade, não é? Com certeza, não é? Portanto, mas eu não exploro os cronistas nem nada disso, eu não faço isso. Eu apenas trabalho sobre os registros paroquiais, porque a pessoa tem que fazer opções, não é? A minha opção é esta, não faço mais nada, nem sei de mais nada, nem nada. Sou profundamente ignorante noutros aspectos. Neste dediquei-me, e é o que eu faço, não é?
E gostaria de ter muitas vidas para ver se conseguia pelo menos saber como é que se vivia nos Açores, nas outras ilhas dos Açores, mas é difícil. Não posso multiplicar a minha vida, portanto não vou chegar a saber, mas gostaria de dar um impulso para que outras pessoas chegassem a saber depois de mim, não é? É o que eu digo sempre aos meus alunos. A continuar. Tenho alguns que vão continuando, mas queria ter mais, não é? Espero só saber uma coisa. A densidade populacional dos Açores, neste momento, é equiparada à da Europa, 100 e tal habitantes por quilómetro quadrado. Mas nós não tivemos aqui uma densidade relativa superior à do continente. Eu acho que, sim, com certeza. Há uma teoria. Depende das zonas do continente. Há zonas do continente em que há uma densidade, por exemplo, a zona do Minho é uma extremamente densa, mas há outras zonas rarefeitas, como o Alentejo. O Minho foi sempre uma zona de exportação de gente, digamos, não só para o Novo Mundo, mas também para o Alentejo. Ia muita gente do Minho para o Alentejo, porque o Alentejo foi sempre rarefeito de gente. E, portanto, há zonas quase ermadas, enquanto há outras zonas profundamente... Estava só por acaso a dizer uma coisa. Eu tenho a impressão de que era mais fácil resistir nas ilhas, porque havia menos comunicação, e eles cortavam as comunicações com as ilhas quando havia epidemias. E logo, até porque no Pico, ainda do Dr. Campos que eu conheci, dizia que era mais fácil ir por mar ver os doentes do que era por terra. Digamos que elas talvez tivessem mais capacidade de se defenderem das grandes epidemias por ingressar nos meios maiores. Sim, o Pico principalmente porque estava fora das rotas, mas não acontecia isso no Faial. No Faial houve sempre mais comunicação e as epidemias entravam, como na Terceira também. Portanto, nessas zonas, por exemplo, a peste de 1583. A peste entrou fortemente na Terceira já, como, por exemplo, eu estudei a peste de 1583 em Trás-os-Montes e no Minho. Em Trás-os-Montes foi uma catástrofe tal que modificou a paisagem humana de Trás-os-Montes, totalmente. Portanto, o que era antes de 1583 levou mais de 100 anos, quase 200 anos a recompor-se. No Minho, nem tanto. Porquê? A cidade de Guimarães perdeu 1/3 da sua população. As cidades, não sei Braga, Guimarães eu estudei, sei que foi 1/3. A zona do campo, não. Porquê? Porque o Minho organiza-se em quintas, são quintas. As quintas têm muros e têm cães de guarda. E a peste é um invasor, é considerado um invasor. Portanto, é preciso defender-se da peste. Como eu falei há pouco, dos indivíduos que estavam isolados, que eram os bexigosos. E o outro que estava isolado na sua casa e tinha um homem armado à porta. Porque é um invasor que é preciso defender. E então, eu penso que foi o sistema de quintas no Minho, em que as pessoas se isolavam na sua casa, na sua quinta, com muros à volta e cães de guarda. E, portanto, ninguém entrava. Quando era período, tocava a rebate de peste, não havia, cortavam-se as comunicações. Em Trás-os-Montes, o povoamento concentrado, isso não acontecia e, portanto, foi o que modificou a paisagem. Eu ia só dizer uma coisa. Aqui em São João, como disse, na década de 30 do século XIX, chegou a ter 1.400 pessoas. Sim. No entanto, da cidade de Paris, nessa década mais ou menos, as epidemias eram constantes. Houve uma grande quantidade de epidemias durante o século XIX na França. E digo que se chegaram àquela população, àquele nível, foi porque não havia contaminação, porque epidemias não faltavam no século XIX. Pois, as epidemias, no século XIX, houve epidemias muito gravosas no Pico. Em 1870, por exemplo, 73, nas lajes do Pico foi muito gravosa. Em 1811 e 1816.
Só que é muito interessante ver que em 1811, 1816, foi a zona da Madalena, principalmente, a zona mais próxima do Faial, que essas epidemias graçaram. Não chegaram da mesma violência à zona das Lajes, mas em 1873 chegaram e com violência. E porquê que chegaram com violência? Não teriam a mesma violência se tivesse as populações já tivessem anticorpos. Portanto, aquilo eram populações que ainda estavam não tinham recebido, a varíola ainda não era constante como é no continente, a varíola era endémica, aquilo normalmente vinha e via sempre, e as pessoas já estavam vacinadas naturalmente, a maior parte das pessoas. Ali, não, e por isso foi muito dramático essas epidemias. E essas epidemias, estes bicos que eu pus aqui, eram disso, era normalmente varíola, principalmente varíola, e de populações, no caso do corvo, por exemplo, populações que estavam isoladas e, portanto, não estavam habituadas às epidemias e naturalmente foram afetadas gravemente por elas, é isso. Não sei, acho que... não sei, eu gostaria que daqui alguém se disponibilizasse para trabalhar comigo, estou a ver. Tenho grande sorte, não é? Vocês riem-se, quer dizer alguma coisa? Mas, a senhora doutora falou aqui há bocado que tinha estudado a Santologia. Meu pai era das Bandeiras, meu pai se fosse vivo hoje tinha 97 anos. E ele também era assim, estudioso à sua maneira, claro que ele não tinha currículo de estudos, mas ficou muito admirado porque a população das Bandeiras vivia muito mais anos do que a população de Santologia. E então fez um estudo, porque ele dizia que a alimentação devia ser praticamente a mesma. Mas havia uma coisa que ele não tinha pensado, é que Santologia, depois de ter vindo, digamos, de ter criado um mistério, que foi praticamente na altura de São João também, que apareceu, sim, eles começaram, a minha família era dali, eles começaram a cultivar figueiras, e dessas figueiras faziam aguardente, e bebiam aguardente, em vez de vinho, os outros cá bebiam vinho, e bebiam aguardente, e chegavam a beber aguardente em copos grandes. E isso fazia-os morrer mais cedo, provavelmente. Eles tinham, era aguardente, não tinham vinho, não podiam cultivar vinho, e ainda hoje o mistério é muito mau para vinho. E a questão da dimensão da propriedade agrícola, quando estudo os registros prediários, também é tida em conta? Como? A questão da dimensão da propriedade agrícola. Pois, a dimensão, o que acontece, por exemplo, é muito diferente de zona para zona, não é? Sim. E há freguesias, por exemplo, a freguesia de São João tem grande valor de pastagens, por exemplo, tinha, agora não são de São João, mas à altura eram das pessoas de São João. E em Santa Luzia havia as figueiras, a zona das figueiras e das vinhas. Só que as figueiras e as vinhas não pertenciam, a maior parte não pertencia a gente de Santa Luzia, era de gente do Faial. Portanto, como o caso também da Candelária, grandes extensões da Candelária não eram de gente da Candelária, era gente do Faial. Eram dos senhores da Horta que tinham lá as suas quintas. Portanto, isso é tudo refletido. Neste levantamento vê-se tudo quem é que tem o quê, não é? E São Mateus também se vê e tal. Normalmente eu fiz o contraste entre Santa Luzia e Prainha, por exemplo, Prainha é a zona mais rica, é a freguesia das freguesias mais ricas do Pico, freguesia da Prainha. Prainha do Norte? Prainha do Norte, sim. É a mais rica e é aquela que menos cresceu, por ser mais rica. É muito interessante essa conclusão. Por ser a freguesia mais rica, foi a freguesia que menos cresceu. Eu comparei com São Mateus. Prainha tinha o dobro da população de São Mateus nos finais do século XVII. São Mateus desdobrou no século XIX em São Mateus e São Caetano. E a própria freguesia de São Mateus tinha o dobro da população da freguesia da Prainha nesse período do século XIX. Estão a ver? Porquê? Agora podem perguntar porquê. Porquê é que Prainha, rica, não
não aumentou de população. E São Mateus, pobre de terreno, a maior parte da gente a trabalhar para fora, consegue quadriplicar a população em relação à Prainha. São estratégias de reprodução social. Portanto, na Prainha, como as pessoas eram mais ricas, tinham os seus bens, era preciso dar o mesmo estatuto de nascimento aos filhos. Ora, para dar o mesmo estatuto de nascimento aos filhos, era preciso que não tivessem muitos filhos. Portanto, tinham que casar mais tarde, casavam mais tarde. Tinham que ficar muitos solteiros, ficavam muitas mulheres solteiras. Era preciso mandar os filhos para a América, mandava-se os filhos para a América ou para o Brasil. Para o Brasil, depois para a América. Era preciso mandar os filhos para o seminário, mandava-se os filhos para o seminário. Eu nunca encontrei em nenhuma freguesia do Pico, mesmo nas vilas, tantos padres como na Prainha. Quantidade enorme de padres. Eu estudei esse fenómeno, achei muito curioso esse fenómeno de realmente de forma, estratégias de reprodução social desenvolvidas na Prainha e as suas consequências em termos demográficos, comparativamente com isso. Há um aspecto que eu gostava de salientar, talvez, é o caso de São Mateus. São Mateus não era só o terreno, São Mateus também tem um baixio por fora, que tem muito peixe. E dizia-se que há anos que havia ali umas pequenas fortunas feitas em São Mateus do arame e da tesoura, ou seja, alguém que dava vinha em terra, mas havia alguém que pescava no mar. São Mateus era maior para o mar. Não sei se têm noção dessa, não sei se as pessoas têm noção disso. Eu estudei. Hoje o Baixo de São Mateus já tem peixe que nunca apanharam todo, mas era ali um grande viver de peixe. Mas não havia um volume muito grande de pescadores. Eu estudei os pescadores. Por exemplo, uma freguesia que não tinha pescadores praticamente, tinha 2 ou 3 do século XIX, era São João. Tinha pescadores nenhums. Agora, depois a volta que isso deu no século XX. Depois, no século XX, é uma freguesia de pescadores, São João. Portanto, quer dizer, este estudo é absolutamente apaixonante por tudo isto. Pela evolução, pela mudança. O que é certo num período já não é certo logo a seguir. Portanto, são as vivências do povo, que há múltiplos aspectos a analisar. Um dos aspectos curiosíssimos, por exemplo, não posso falar mais porque vocês já estão todos cansados, é o nome das crianças. Por exemplo, em Ponta Delgada, havia fases em que todas as pessoas eram Anas, se eram do sexo feminino, e eram José, se eram do sexo masculino. Depois houve um período que começaram a dar crianças os nomes mais espantosos que se podia imaginar. Um período curtíssimo. E depois logo volta às Marias e aos Manéis e essas coisas. Portanto, é absolutamente espantoso. Mesmo há aspectos nos registros paroquiais que não são só idade média ao primeiro casamento, que não são só esperança de vida, que não são só níveis de mobilidade. São estes aspectos também culturais que estão expressos aqui e que nós não podemos, que é interessante perceber e que não é um historiador demógrafo que pode ir buscar esta informação e divulgá-la e apreciá-la. Não é. Tem que haver convergências de especialidades sobre estas bases de dados para que se possa tirar delas maior riqueza. Portanto, as bases de dados é uma construção que se faz, não é? Tem que ser rigorosa, muito rigorosa, que é muito pesada, leva muito tempo, tudo isso. Mas é uma construção feita. Sobre isso há que tirar muitas ilações. E as ilações a tirar não são só do especialista, não são só do historiador demógrafo, é de os mais variados especialistas, dietistas, sei lá, médicos, tudo isso devem debruçar-se sobre estas bases
para poderem tirar resultados que interessam a todos. Interessam a nós todos. Como é que sobrevivia mais, acho que interessa a todos. Não é? Portanto, é isso que a mensagem que eu queria. Não fico muito satisfeita de não ter logo espontaneamente alguém que trabalha comigo. Não sei. Não, ali houve qualquer... Esta jovem. Não sei, Sr. Diretor, se está... Chegamos ao fim ou não? Em nome da Biblioteca, agradeço à Sra. Professora a excelente, magnífica comunicação a excelente conferência com que nos brindou e ficamos à espera da próxima. Não ficamos à espera. Não, amanhã é outra, amanhã é o lançamento do livro, já não é para a Sra. Professora Norberta Amorim, mas também é muito importante, então já todos convidados, não é? Quero lembrar, como há bocado também aqui foi já referido, que os livros paroquiais Pico, Faial, Flores e Couve estão todos digitalizados, estão todos disponíveis na internet, portanto, mãos à obra. Como? Faial, Pico, Flores, Couve, na totalidade. Portanto, os livros paroquiais até que não se diziam. Foi tudo digitalizado, está tudo online. Site Cultura Açores, Direção-Geral de Cultura. Bom, nossa